opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Eles, por não temer a autoridade, fazem o bem e terás louvor dela. Amém, igreja? Pode se sentar. Glória a Deus. Hoje eu venho falar sobre a autoridade. A autoridade espiritual, a autoridade dentro da casa, a autoridade fora da casa. Nós vivemos debaixo de autoridade. A autoridade superior é a do Senhor. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Deus é a autoridade máxima. Mas como Deus tudo fez com ordem e decência, Ele fez uma escala. E nessa escala, Ele instituiu autoridades. Então nós temos autoridades instituídas por Deus. Então aqui no livro de Romanos, Paulo deixa bem claro: nós temos que estar sujeitos a autoridades superiores. Uma sociedade que não tem um magistrado, uma sociedade que não tem leis, ela é sujeita à bagunça, ela é sujeita à rebelião. E lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, 23, fala: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos no lar. Ou seja, então, quando uma sociedade ela é entregue sem autoridade, sem ter pessoas para fazer com que aconteçam ordem e decência, a primeira coisa que se acontece é rebeldia, é rebelião, é bagunça. Então quando nós vemos uma nação sendo destruída, é porque ali não se tem autoridade. Quando uma casa é dividida, quando tem problemas na família, é porque ali não se tem autoridade. O Senhor, Ele instituiu isso. O sol obedece leis do Senhor. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele criou a lua e as estrelas, e Ele colocou o sol para ser o rei do dia, a lua e as estrelas para a noite. Então se até a lei, se tem até na natureza leis, quanto mais para nós. Então fala-se, submeta-se à autoridade. Porque quando nós não nos submetemos, aqui deixou-se bem claro, nós temos que ter temor quando nós fazemos o mal. Quando nós nos rebelamos às autoridades, nós temos que ter temor, porque nós vamos estar debaixo da lei, sujeitos à lei, sujeitos aos rigores da lei. Todo rebelde paga uma pena, todo rebelde tem punições por infringir leis. E assim eu trago na palavra, porque nós temos que ter dentro da igreja autoridade, nós temos que ter dentro da nossa casa autoridade, até no nosso serviço. E se assim não fosse, nós não teríamos patrões, nós não teríamos superiores, nós não teríamos subalternos. Muitos estudariam para nada, muitos nem estudariam porque não seriam nada, tanto esforço para nada. Então tudo tem uma lei. Se o Senhor deu um cargo, é porque o Senhor permitiu. Ninguém tem autoridade se não for dada por Deus. Ninguém é gerente, patrão, empresário. Ninguém dá ordem se não for instituído por Deus. Então o Senhor, Ele estabelece. Lá em João 19, quando Jesus é levado à presença de Pilatos. Pode abrir a palavra, por favor. João 19, versículo 10. Pode ficar sentado? Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, pois aquele que se faz rei é contra César. Até Pilatos, ele viu a autoridade do Senhor Jesus, mas ele questionou:
Eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar. E o Senhor Jesus foi bem claro para ele: não tens autoridade. A autoridade vem do alto. Deus te deu esta autoridade para este momento. Você é governador da Galileia neste momento, para este propósito. Então a autoridade é dada por Deus com propósito, para o bem ou para o mal, com propósito. Nada é sem o propósito divino. Deus não vai fazer bagunça na terra, porque Ele quer consertar a terra. Aquele que faz bagunça na terra é Satanás. É ele que cria rebeliões, é ele que faz bagunça, é ele que destrói a sua casa, é ele que arruína a sua vida. Somente Satanás. Deus não vai fazer bagunça na sua vida. Deus vem para arrumar, Deus vem para consertar. A palavra diz que Ele vem com pá. Ele vem com a pá para limpar. Ele vem para limpar. Este é o trabalho do Senhor na sua vida. Ele vem para te instruir. Ele vem para te educar. Ele vem para te consertar. Ele vem para te guiar. Então nós temos hierarquias que têm que ser estabelecidas e obedecidas. Lá em Atos, todos nós sabemos, quando Cornélio, homem temente a Deus, gentil, ele teve uma visão de um anjo. E nós sabemos que os anjos que estão neste lugar, eles gostariam de fazer o que nós podemos fazer, que é pregar a palavra, que é pregar salvação para o ser humano. Mas eles não podem. Este privilégio foi dado a nós. Então quando aquele anjo chega perto de Cornélio e fala: enviou homens para trazer Simão, para trazer Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, porque ele não poderia pregar o evangelho para Cornélio, para ele receber o Espírito Santo, para ele receber a salvação. Ou seja, os anjos gostariam de ter a mesma autoridade que nos foi dada. Pregar o evangelho. O único trabalho nosso é pregar a palavra, é pregar o evangelho, é pregar a salvação do perdido, é pregar a palavra. E nós temos que trazer para dentro. Trazer para dentro aquele que está perdido, aquele que não tem salvação, aquele que está enfermo, aquele que está oprimido. E não mandar embora. E não mandar embora. Nós temos que atrair. A nossa autoridade é essa, e de pregar o evangelho a toda criatura. Nossa autoridade nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas nós temos hierarquias, nós temos estabelecimentos, senão vira bagunça. O Senhor, Ele não compactua com bagunça, com rebelião, com rebeldia. Se isso estiver dentro de um lugar, a palavra deixa bem clara: não andarão dois juntos se não concordarem. Verdade. Não andarão dois juntos. E a palavra também deixa bem claro: um cordão de duas dobras é muito mais difícil de se quebrar do que aquele que está só. Então nós temos que respeitar as autoridades. Nós temos que andar, porque nós temos aquilo que os anjos anseiam. Nós temos aquilo que os anjos gostariam de estar fazendo por nós, porque eles estão lá do lado do trono do Senhor, e eles sabem da eternidade. E nós estamos nesta vida passageira, e nós temos que fazer aquilo que nos foi ordenado fazer, cumprir, obedecer, se submeter. E por falar em submissão, o que me traz a palavra é a submissão da mulher. Não a submissão para a humilhação, mas a nossa submissão que o Senhor nos deu. O Senhor lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 9, fala: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé,
e santificação com consenso. A submissão da mulher ao homem não é uma submissão de humilhação. Muitas mulheres entendem que é humilhante ser submissa ao homem, mas o Senhor estabeleceu, isso é regra. Se eu for contra o Senhor, eu sou contra o Senhor, eu me faço anátema, eu me faço maldita. Nós temos que ser benditas. Então nós temos que nos estabelecer perante a palavra do Senhor. Então a palavra diz: sejais submissa. Aqui quando fala que ele esteja em silêncio, submissa em silêncio, em escutar, em aprender. O Senhor, ele fala, deixou bem claro, Paulo deixa bem claro, ela não exerce autoridade sobre o homem. Adão foi criado primeiro. A mulher não foi tirada do pé, do osso do pé. A mulher não foi tirada do ouvido. A mulher foi tirada da costela. Quando uma pessoa morre, passa muitos anos e só se encontra a ossada. Para se identificar aquela ossada, eles contam as costelas, porque do homem sempre falta uma. É verdade. Do homem sempre vai faltar uma costela. E essa costela é a costela que foi criada a mulher. Glória a Deus. Não para se virar abaixo, não para virar pé do homem, mas para ser auxiliadora, para ser companheira, para ser aquela que anda do lado, para aquela que aquece, para aquela que consola, para aquela que conforta. Aleluia. Então não pense que a submissão é humilhação. É um grande privilégio ser submisso, porque você vai fazer aquilo que o Senhor fez aqui na terra. Ele foi submisso em amor. Amor. E lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 3, fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo e adereço de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, tratai, para que não interrompam as vossas orações. Do mesmo jeito que vem regras para as mulheres, vem regras para os maridos. Lá no capítulo de Efésios, capítulo 5 de Efésios, o Senhor deixa bem claro como é que é uma família dele, uma família cristã. É o marido cabeça, a mulher submissa ao homem, o homem amando a mulher, assim como Deus amou a igreja. Jesus amou a igreja. A igreja é submissa a Jesus. Aleluia. Os filhos obedientes aos pais, e os pais não irão os vossos filhos. Lá no capítulo 5 de Efésios deixa bem claro: o servo tem que saber trabalhar na presença do seu Senhor, mesmo na ausência dele. Tem que ser servo. Ele tá lá, é servo. Ele não estando, é servo. Autoridade, obediência, submissão. Não arranca pedaço, não machuca. Sabe o que machuca o ser humano? Arrogância, orgulho, razão. Quando Deus esteve aqui na terra há mais de 2000 anos atrás, sabe por que a igreja primitiva ela cresceu a passos largos? Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha jornal. Tinha uma fé. Uma fé sem razão, uma fé primitiva, uma fé que não pergunta. Sabe por quê? Era uma nação que vivia sob um domínio de um povo superior, que era Roma. Então eles sabiam, ou eles eram escravos, ou eles eram livres. Mas como eles sabiam que qualquer deslize eles virariam escravo, era mais fácil obedecer do que ser escravo.
aí, eles se entregam porque eles não questionam, eles não perguntam. Então fica mais fácil. Não questione. Faça o que a palavra diz. O Senhor te honra a partir da tua obediência, a partir do teu temor. E a sua fé pode ser pequena. Você pode ter uma fé pequenininha, mas se você não tem dúvida, essa fé pequena move uma montanha. Aleluia. Mas se você pode ter uma fé imensa, mas se aparecer um mínimo de dúvida, é como se não fosse nada. Então tenha uma fé pequena e sem dúvida. Aleluia. Submeta-se à autoridade. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele se submeteu. Ele pagou o tributo, que era um tributo dos judeus, lá no santuário, onde está escrito em Êxodo 38, o tributo do santuário. E ele fez com que um peixe desse 2 moedas para pagar o tributo dos judeus. Mas quando ele estava lá em Jerusalém, os próprios fariseus questionaram se ele tinha que pagar tributo a César. O reino que dominava era Roma. E eles viviam questionando para insurgir uma rebelião. E eles perguntaram: e aí, nós temos que pagar tributo? É certo pagar tributo a César? E ele viu a malícia, a maldade, e falou assim: por que me tentais, ó hipócritas? Por que me tentais? Dá-me a dracma. De quem é essa efígie? De César? Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dá a autoridade humana o devido respeito. Dá a autoridade humana aquilo que ela necessita e merece. E dá a Deus a autoridade espiritual. Ao homem que recebeu a autoridade espiritual instituída por Deus, aquilo que lhe é devido, porque isso vai trazer um galardão. Aquele que serve um profeta recebe um galardão de profeta. Aquele que recebe um homem de Deus recebe o galardão de um homem de Deus. Aleluia. Então nós temos que entender que a submissão não é uma coisa que dói, é uma coisa que nos engrandece, que nos enriquece, porque o menor é considerado o maior do reino dos céus. A matemática do Senhor, ela é diferente da matemática humana. Então vamos andar na matemática do Senhor. Vamos crescer em novidade de vida. Vamos almejar o reino dos céus. Amém, igreja? Amém. Navegamos na palavra, não tinha como deixar de lembrar aquilo que motivou o sentido desta campanha, que é o número 7, é o número da grandeza. O Espírito Santo, na tua grande sabedoria, na tua grande unção, ele veio sobre Josué, e na ordenança a Josué, quando aquele povo todo rodearam aquela cidade, era o momento chegado, era o momento da vitória. Eles poderiam estar cansados, mas a grande vitória estava nas mãos de Israel. Aleluia. Assim como hoje, dia de grande vitória está nas nossas mãos, igreja. A grande vitória está nas nossas mãos, igreja. 7 vezes estivemos aqui, 7 vezes estivemos clamando ao Senhor: restaura, 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 e enfim restaura. E eis que o Senhor vem restaurar. Eis que o Senhor vem derramar grande bênção. E Ele está esperando apenas o teu grito. Ele está esperando apenas o teu grito. Aleluia. As trombetas estão tocando. As trombetas estão tocando. Espiritualmente tem trombetas tocando neste lugar. Nós meninas correndo, porque as trombetas começaram a tocar. Existe o desânimo. Existe aquela coisa que vem para nos oprimir. Durante uma grande batalha, durante uma grande campanha, durante uma grande peleja, não tem guerreiro que não canse. Muitas das vezes a espada pesa nas mãos de um guerreiro, mas tem guerreiro que, como aqueles os escolhidos de Davi, teve um guerreiro dele que a espada se apegou à mão que não desgrudou mais. Isso é unção, isso é provação do Senhor. Ele vem mostrar para você que a tua espada está grudada nas tuas mãos.
soltá-la, porque você está pronto para destruir todos os teus inimigos. Você está preparado para conquistar tudo que você tem almejado. Aleluia. Grande é a tua vitória. Jericó é uma grande cidade, assim como aquilo que você tem querido conquistar é grande. Não sei quais são seus sonhos, não sei quais são as suas metas, mas são grandes. São grandes. Amém. Porque você não estaria aqui se não fossem grandes. A gente só luta por coisas grandes. A gente não luta por coisas pequenas. É verdade. Nós lutamos, nós somos guerreiros para guerrear e conquistar grandes coisas. Porque o Senhor Ele tem derramado bênçãos sobre a tua vida para conquistar. Você foi feito para conquistar. Aleluia. No livro de Joel, quando ele falou assim que vai vir, eis que vem dias em que será derramado o meu Espírito. O Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo está presente aqui nesta terra. O Espírito Santo está presente aqui nesta igreja. O Espírito Santo está presente na vida de cada um aqui. O Espírito Santo tem sondado teus corações, tem sondado a tua vida, tem sondado os teus sonhos. E é Ele debaixo da unção e do poder, com a autoridade do nome de Jesus, é que vai fazer o teu sonho se tornar realidade. Aleluia. É Ele que vai desbaratar os inimigos, vai fazer eles fugirem 7 vezes pelo caminho. Aleluia. Ele vem por um caminho, vem para te afrontar. Ele se levanta valente, ele se levanta pronto para te desanimar, para te fazer cair, para te fazer pecar, para te envergonhar. Muitas vezes nós somos envergonhados em meio a tantas batalhas, mas o Senhor Ele é fiel. O Senhor Ele é fiel. Aleluia. Mesmo que você esteja envergonhado, mesmo que você tenha errado o pecado, o Senhor Ele é santo. E se você confessar os teus pecados ao Senhor, Aleluia. Ele o perdoará. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Não existem derrotados na igreja, existem envergonhados, aqueles que não seguem a palavra do Senhor. Nós não somos envergonhados. Nós somos mais que vencedores, amém, igreja? Nós somos conquistadores, amém, igreja? Nós somos aqueles que nós vamos pular aquelas muralhas que caíram em ruína. Hoje, a partir de agora, aquelas muralhas estão no chão. Nós somos conquistadores. O Espírito Santo nos deu unção de conquista. E nós, como conquistadores, não olhamos para trás, não negamos a palavra. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho que nos foi colocado nas nossas mãos. Glória a Deus. Nós temos que ter este Evangelho, o Evangelho da salvação. Cristo que morreu por nós, que salvou as nossas vidas e que perdoou os nossos pecados. Nós não podemos negar esta salvação. Nós não podemos voltar atrás. E o Espírito Santo nos impulsiona hoje a caminharmos sempre adiante. Não importa a circunstância, não importa a situação. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pode vir Faraó, pode se levantar a Babilônia, pode se levantar os nossos inimigos, mas eles se levantam para cair. Aleluia. Eles se Glória a levantam Deus. para cair. Eles se levantam para cair. Glória a Deus. Eles se